quando a gente fala sobre venda, nunca é sobre o produto. E se o seu único argumento é o preço, você é um péssimo vendedor. Seja muito bem-vindo ao Comunique-se com a Aline Cast. Aqui nesse podcast nós discutimos as principais estratégias de comunicação em vídeo para ajudar você que quer empreender a vencer a timidez e conseguir clientes no digital. Eu me chamo Eric Xavier, eu estou aqui hoje com ela... Aline Malafaia, é um prazerzão estar aqui com vocês. E, gente, eu nunca vou conseguir explicar o orgulho que eu sinto de ver Eric gravando vídeos, colocando a voz e a cara para o mundo. Esse menino que, quando começou a trabalhar comigo, dizia: eu não preciso fazer vídeo. Olha ele aí. E sabe qual é a massa de tudo isso? É que tem tudo a ver com o tema do episódio de hoje. O tema do episódio de hoje é o que fazer para superar a vergonha de aparecer em vídeo e conseguir clientes no digital. E, Aline, eu queria que fez, você... Eric? Calma aí, a gente vai chegar lá, Não vamos pular os passos, mas a gente vai chegar lá. Aline, eu queria que você começasse aqui fazendo um contexto para a gente e explique para as pessoas o que é a vergonha de aparecer em vídeo. A vergonha de aparecer em vídeo é uma vergonha de se expor, né? É uma vergonha do que as pessoas vão pensar. Na verdade, o ser humano, ele tem um momento de vergonha em várias fases, vários momentos da vida. E no final das contas, assim, eu acabo resumindo como um medo de não saber como fazer. Eu acho que é muito mais por aí, sabe? A gente fica envergonhado numa situação inesperada, numa situação que a gente não tem controle, numa situação onde a gente fez alguma coisa errada e fica um pouco constrangido. A gente fica envergonhado no momento em que a gente se sente exposto, que a gente se sente inseguro, que a gente se sente meio de calça riada, né? Como diz a expressão, acho que não tem figura de linguagem que dê conta da vergonha mais do que essa. E o vídeo, ele é muito intimidador, porque quem está na nossa geração, né, 30 e poucos anos, a gente cresceu, a gente viveu exatamente essa transição da fase em que a gente só tinha televisão e agora a gente tem internet. A galera que é nativa digital, para eles gravar vídeo passa muito longe da vergonha, né? Os filhos das minhas amigas não querem fazer chamada de voz com a avó, com o tio, pedem para fazer chamada de vídeo, porque o vídeo para eles é um negócio tão natural que não intimida, que não desperta vergonha, que não bate nesse lugar da insegurança. A gente não. A gente é uma geração em que a gente achava que para estar no vídeo você precisava ser bonito, atender um determinado padrão estético, ser magro. Vira e mexe, eu pego mentorando, ou aluno, ou amigos. Ai, não, mas para gravar vídeo eu tenho que emagrecer. Não, você não tem que nada. Para gravar vídeo você tem que gravar vídeo. Mas isso mexe muito com a gente em muitos lugares. E, normalmente, a vergonha vem porque a gente sente as nossas fragilidades expostas. Então, a gente tem muito essa relação com a parte estética, com as nossas expectativas de como a gente deveria falar, de como a gente deveria ser, de como a gente deveria fotografar. E, bom, se você não está fazendo teste para apresentar o Fantástico, inclusive o Boninho me liga, você não precisa se preocupar com nada disso. Na sua opinião, qual que é a diferença entre vergonha e timidez? Olha, eu acho essa pergunta quase técnica. Eu vou responder aqui à luz da minha experiência e dos meus estudos de comunicação e como apresentadora. Acredito que dentro da psicologia, do estudo das emoções, existam outras explicações ainda mais técnicas, ainda mais científicas, talvez, mas a partir dessa minha experiência, que acaba sendo uma experiência de teste, né, uma experiência empírica, elas caminham juntas, mas elas não são a mesma coisa, né? A timidez, ela tem muito a ver com a insegurança que você tem em relação ao que o outro vai pensar. Então, eu prefiro ficar quieta, eu prefiro não me expor, eu prefiro não me mostrar para não ter que lidar com o que pode vir de opinião alheia. Para mim, a timidez vai muito por aí. E a vergonha bate em outro lugar. Acho que a vergonha bate na questão das nossas inseguranças, da nossa fragilidade. Eu podia dizer de um jeito assim muito descompromissado com a técnica, com a medicina, que a timidez tem a ver com o que o outro vai pensar, com o que está no outro, e a vergonha tem a ver com o que está em você. Então, eu me sinto envergonhado de falar em público, porque eu sei que essa é uma deficiência minha. Ou eu me sinto envergonhado se eu entro numa loja e não vou comprar uma peça de roupa. Vou ocupar vendedor e vou ter que sair de lá dando uma desculpa. E isso me faz sentir vergonha, né? Talvez a gente esteja falando de uma coisa que está fora e uma coisa que está dentro.
Mas para quem precisa gravar vídeo, essas duas coisas acabam batendo. Agora, tem muita gente que é tímida e grava, do mesmo jeito que tem muita gente que não é tímida e não consegue gravar. Então, assim, é um universo de coisas que a gente precisa ir entendendo e olhando caso a caso. E é por isso que eu sempre levanto a bola de se estude, se analise, olhe para você de fora, sabe? Tenta sair de você um pouquinho e olhar para você com generosidade, com carinho, tentando entender o que que acontece, sabe? Tentando fazer, decantar, literalmente, tentando fazer esse processo de separar as coisas e conseguir entender o que está em cada lugar, porque isso vai facilitar muito na hora de entender qual caminho você vai seguir para superar a timidez, superar a vergonha, superar essa barreira de gravar vídeo e que não custa lembrar, hoje é muito fundamental para você gerar conexão com a sua audiência e a gente está mudando a maneira de consumir. A gente consome das pessoas com quem a gente se conecta, né? Então, recentemente eu me vi pagando R$ 800 num vestido, que não era um vestido de festa, porque a dona da marca é uma pessoa que trabalha sustentabilidade, que trabalha com fibra natural, que trabalha com tingimento natural. E a indústria da moda, infelizmente, é uma das mais poluentes para o meio ambiente. É um vestido que é feito a partir de um processo artesanal, a partir de um projeto de reintegração de mulheres que sofreram violência, que são as costureiras que fazem o vestido, né? Assim, eu conseguiria comprar um vestido muito parecido numa dessas lojas de departamento por um quarto do valor. Mas olha quanta coisa agregada eu estou observando, quantas coisas eu me conecto com a questão do feminino, eu me conecto muito com a luta contra a violência contra a mulher, eu me conecto muito com a questão do meio ambiente, eu penso muito nas minhas escolhas na hora de comprar roupa, porque eu sei que a indústria da moda é muito poluente. Olha quantos ativos eu trouxe para o meu consumo que não tem mais nada a ver apenas com o vestido ou com o ato de comprar uma vestimenta. Então, a lógica é essa: se você não tem conexão, você não compra, seja um produto, seja um serviço, seja sei lá, uma palestra, sabe? Qualquer coisa que você tenha para vender, uma consulta, se você não tem pontos de conexão, e é por isso que o Instagram hoje é a maior vitrine. Porque se eu só quisesse consumir o profissional, eu iria no LinkedIn. O LinkedIn tem sua função, o LinkedIn é uma rede importante, mas quando eu indico alguém para você, você vai olhar o Instagram, porque você está não só validando a autoridade daquele profissional, como você também está tentando entender quais são os pontos de conexão que você tem com aquela pessoa. E aí, hoje, a gente prefere incentivar profissionais e indústrias que têm a ver com os nossos valores, mais do que apenas consumir um produto, e isso vai ficando cada vez mais importante conforme você vai subindo na escala social, né? Então, isso é uma coisa interessante da gente pensar. E não dá para abrir mão do vídeo nesse momento, porque não tem outro meio de se comunicar que conecte tanto quanto o vídeo, pelo menos não até a gente entender qual vai ser a do metaverso, ou a gente criar uma forma de botar um holograma na casa da pessoa. Então, daqui a algum tempo, pode ser que eu e o Eric, ou melhor, o Eric e eu, estejamos na sua casa em forma de holograma e na sua sala batendo esse papo. Enquanto isso não acontecer, o que mais conecta é o vídeo, e é porque, numa explicação técnica bem rápida, o desenvolvimento da comunicação humana passou por vários estágios ao longo da nossa história, e o vídeo reúne todos eles. E é por isso que ele preenche tanto os nossos sentidos e a nossa necessidade de conexão. É através da conexão que você encontra clientes hoje em dia, que você fideliza clientes. Eu posso ter uma loja e sobre um post, vende-se vestido. Eu vou chegar nas pessoas que querem comprar o vestido. Mas é muito provável que ou eu faça essa venda porque o meu preço é muito baixo, e aí quando eu quiser aumentar esse preço eu não vou conseguir aumentar o meu ticket, escalar, enfim. Ou eu faço uma venda pontual. A pessoa comprou porque ela estava pesquisando, porque ela estava procurando daquele modelo. Isso é muito diferente de você fidelizar um cliente, de você trazer um cliente para perto de você e tornar esse cliente um cliente perene. Ele vai comprar de você outras vezes. Ele vai acompanhar o seu trabalho, ele vai se tornar um embaixador da sua marca, do seu trabalho. Então, vai te indicar. Quer saber dicas de comunicação? Não consegue gravar vídeo? Cara, a Aline faz um conteúdo muito legal. Isso não tem preço, você receber uma indicação, né? Como
no Instagram a gente vê muito a galera marcar o arroba. Olha aqui fulana, porque você sabe que aquilo vai atender. Então, essa validação, esse trabalho de embaixador, não dá para comprar. Você pode fazer tráfego pago, você pode fazer anúncio no Google, você pode fazer tudo isso. O que funciona tem seu lugar. Mas é muito diferente de você construir uma relação de conexão com as pessoas, porque ainda tem isso. A gente precisa lembrar que antes de serem clientes, são pessoas. E pessoas se conectam com pessoas. Se você olha para o seu cliente só como cliente, pensando só no bolso dele, você não vai vender. Vai vender muito pontualmente para quem quiser pagar barato, se o seu produto for barato. E vem cá, você já sentiu vergonha de aparecer no vídeo? Assim, quando foi a primeira vez que você pegou um celular e resolveu postar um conteúdo para a internet? Caramba, que pergunta difícil, Eric, porque assim, eu trabalho com vídeo desde 2009, na verdade, desde muito antes disso, né? Que eu trabalho com vídeo para televisão. Então, para mim é difícil responder essa pergunta. E eu sou modelo desde os 16 anos, eu sou modelo profissional. Então, eu não lembro o dia que eu peguei um celular para postar uma foto. Eu era Não, aquela não. pessoa para Eu, fazer um eu, vídeo, enfim. Eu era aquela pessoa que andava com a câmerazinha Cybershot na bolsa para ir para balada. Era sempre eu que fazia as fotos da galera nos aniversários, nos eventos, tá? Então, isso para mim sempre foi muito, muito orgânico, né? Era o meu trabalho. E agora, um dia que eu senti muita insegurança em gravar vídeo foi o dia do meu teste para o TV Fama, que ali eu estava concorrendo por uma vaga de trabalho. Ali era uma oportunidade. Então, essa vergonha, essa insegurança, ela aumenta de acordo com a importância daquilo que você está fazendo, de acordo com o seu objetivo com aquele trabalho. Então, se você tem que fazer um vídeo, como no meu caso, por um teste, nossa, eu senti o meu corpo inteiro tremer. Eu fazia as entrevistas com as pessoas tentando pensar, meu Deus, será que eu vou passar? Será que essa pergunta foi boa? Será que o diretor vai gostar? E isso é um tiro no pé, né? Então, eu acho que talvez aí tenha sido um momento em que eu fiquei intimidada, como as pessoas ficam intimidadas na hora de pegar o celular e gravar um vídeo para as suas redes sociais, quando você é um profissional de uma área que não é a comunicação. Quando, por exemplo, você é um professor, uma professora está acostumada a dar aula, que inclusive é um grande desafio para os professores, encarar a turma. É um dos maiores desafios das pessoas que se formam professores, chegar e encarar a turma, tipo, e essa plateia, né? As pessoas às vezes me falam, nossa, eu vou ter que falar para 1.000 pessoas, a gente falar para 100 ou para 1.000, dá igual. É só uma questão de número. Porque dá igual. A sua plateia, ela pode te intimidar, sendo uma plateia de 5 pessoas, 5 diretores da empresa que você trabalha, sei lá, vamos imaginar que você trabalha numa multinacional e veio o diretor dos Estados Unidos, da Dinamarca, da França, sei lá de onde, e você tem que fazer uma apresentação. E uma apresentação em inglês, que não é a sua língua materna. Isso vai te intimidar mais do que uma plateia de 5.000 pessoas. Qualquer, né? Que não conhecem seu assunto. Então, o tamanho da plateia é irrelevante. Quando eu fiz aquele teste para o TV Fama, eu tinha uma plateia, o diretor do programa. Tinha uma pessoa na minha plateia. E eu já tinha feito gazilhões de coisas para muito mais gente. Já tinha feito peça de teatro, já tinha feito incentivo de venda direta em restaurante, já tinha feito assistência de palco para premiações no Rio de Janeiro para 500, 800 mil pessoas que eu fazia. Eu era aquela menina que entrava com o troféu na mão, assim. Tem estrada, tem quilometragem, seu Eric. Tem quilometragem. E no fim das contas, a plateia que mais me intimidou na vida foi a plateia dos meus testes sempre. Ou, por exemplo, eu precisar abordar uma pessoa num restaurante no Rio de Janeiro para convencê-la a comprar uma garrafa de uísque. Fazia isso diretamente, né? É uma pessoa que chegou lá para relaxar no final do dia, que chegou lá para aguardar uma reunião. Era um negócio que tinha muito aqui. Hoje em dia, não sei se tem mais, que chama de Clube do Uísque. Você compra uma garrafa, ou você leva a garrafa e paga a rolha, e você tem acesso àquele espaço para usar para networking ou para diversão, para social, e eles te dão algumas benesses, tipo um petisco, gelo, água de coco, enfim. Não sei nem se isso ainda existe, mas
Era um público bem específico. E aí, saca o desafio que eu tinha, Eric? Vender uma garrafa de uísque por 3 vezes o preço que a pessoa pagaria num free shop e pessoas que podiam viajar. E eu precisava fazer isso diretamente. E sendo uma mulher num clube do uísque abordando homens, eu precisava ter muito cuidado com o tipo de informação que eu transmitia através da minha comunicação, da minha imagem, para não transformar isso numa abordagem, num assédio, ou, enfim, numa leitura diferente. Então, é muito mais sobre isso, sabe? Sobre o tipo, o quanto a situação te intimida do que necessariamente pegar e dar um hack. Dentro da minha experiência, e é isso que eu tento passar para as pessoas, assim. Se você está gravando para o seu negócio, por que você se coloca tanto peso? Grava, assiste, não gostou, não posta, simples, você não é obrigado. Tenta de novo, o que você não pode é parar de tentar, porque se você parar de tentar, você vai ficar estagnado. Mas vai muito daí. Não sei se te respondi, mas tentei. Vamos falar um pouco, então, da sua época do Shoptime. Como é que foi para você entrar ao vivo pela primeira vez no Shoptime? Foi um baita de um desafio. E aí eu acho que é legal trazer um pouco de contexto, né? Eu trabalhava nessa época, eu fiz faculdade de jornalismo, já era modelo, estava parando de modelar. Faltando um ano para me formar, eu passei no teste do TV Fama. Apesar de tudo, eu passei no teste. Apesar de todo o nervosismo, de toda a insegurança. E eu comecei a trabalhar no TV Fama, fiquei lá quase 3 anos. E eu trabalhava muito, trabalhava de madrugada fazendo as entrevistas, chegava em casa 3, 4 da manhã, morava super longe da Rede TV, ficava esperando um negócio que a gente chama de desova. Você sabe o que é desova, Eric? Cara, para mim, o desova tem a ver com corpos. Não, não. É que assim, na questão de quem trabalha em televisão, quando você tem que chegar no lugar muito cedo ou você sai muito tarde, tem que ter um carro para levar. Só que é claro que não tem um carro para cada profissional, muito menos para uma repórter júnior do TV Fama. Então, a gente tinha que esperar a desova, que era um carro que levava todo mundo. Então, tinha dia que eu tinha que ir em Caxias, antes de ir para casa. Na época, eu morava em Vaz Lobo. E era desova, assim, é uma gíria do meio, porque vai desovando as pessoas. E aí, às vezes, eu saía da emissora 1 hora da manhã, mas chegava em casa às 3, porque eu tinha passado em vários lugares para deixar os outros profissionais. E às vezes o carro só saía cheio, enfim, super normal isso de acontecer dentro desse meio. Mas como eu trabalhava até muito tarde, eu não tinha como voltar para casa de ônibus, né? Às vezes eu terminava um pouco mais cedo, eu voltava. Se eu terminasse até meia-noite, eu ia para casa de metrô para chegar mais cedo. Enfim, e aí eu já estava um pouco cansada da minha rotina, porque eu chegava em casa muito tarde, 11 horas da manhã, o meu telefone, na época eu tinha um BlackBerry, para trabalhar, né? Eu comprei para trabalhar. E me ligava a minha editora pedindo as matérias fechadas e eu ajudava na produção de pauta do dia seguinte, então eu trabalhava o dia inteiro, assim, eu só não estava trabalhando quando eu estava dormindo, literalmente. Eu tinha uma folga por semana, quando chegava a minha folga, eu queria dormir, eu não queria ir para a praia, eu não queria ir para uma festa, não queria fazer nada, eu queria dormir. Eu lembro de uma vez que eu estava numa consulta médica e me ligou a minha editora querendo que eu alterasse um texto. Eu falei, agora, nesse momento, não vai estar dando para fazer isso, porque eu estou no meio de uma consulta, no meio de um exame, esses exames que as mulheres têm que fazer recorrentemente. E aí eu percebi que não dava mais, assim, que eu falei, gente, eu não aguento mais esse trabalho. Por mais que eu adorasse entrevistar, adoro fazer entrevista, eu não conseguia, assim, eu sabia que eu não ia conseguir aumentar o meu salário muito, embora eu já tivesse pedido um aumento, que é outra coisa que deixa as pessoas muito tímidas. Eu cheguei tão no meu limite que eu liguei para o diretor e falei, eu preciso de um aumento, eu preciso de um dia extra de folga. E aí, um belo dia, pintou a oportunidade de fazer o teste para o Shoptime. E aí eu ia ganhar o dobro do que eu ganhava na época e ia ter uma rotina de trabalho diferente. A rigor, eu só ia estar trabalhando no tempo que eu estava no canal, diferente do tempo que eu trabalhava no TV Fama, que, embora só contabilizasse as horas que eu trabalhava na rua, fazendo entrevista, eu trabalhava o dia inteiro em casa. Esse negócio de home office, para mim, também já é mega antigo. E aí eu fiz o teste para o Shoptime, não sabia como fazer o teste. Um amigo meu, que inclusive gravou uma aula bônus para a Presence, que é o Eduardo Jonathan,
Na véspera do teste, é por isso que eu digo que é 99% transpiração, ralação e 1% inspiração. Eu fui fazer uma aula de automaquiagem com o AJ, porque eu tinha fotografado para ele, para o lançamento da carreira solo dele. Ele me deu uma aula de automaquiagem de pagamento, né, de contrapartida. E aí eu falei, gente, amanhã eu tenho um teste para o Shoptime, eu não sei o que fazer. Eu não sabia o que fazer, Eric, porque na minha casa nunca teve TV por assinatura. Me disseram assim, Aline, você quer fazer um teste para o Shoptime? Quero. Não sabia nem do que se tratava. Dei um Meu Google. Deus. Ah, bicho, mas assim, a minha vida sempre foi isso. Matar no peito e chutar pro gol. Era o que tinha, vamos fazer. E aí o AJ começou a me mostrar, nossa, eu assisto, eu adoro, eu montei minha casa no Shoptime. Então, olha essa mesa, não sei o quê, você pode servir um jantar para os seus amigos e blá, 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 blá. Ele me deu, assim, uma apresentação de 5 minutos. Eu fui pro teste no dia seguinte, fiz exatamente o que ele falou. Só que vendendo uma roupa de cama, um grill e mais alguma coisa que eu não lembro. E a título de curiosidade, os diretores me acharam na entrevista muito sisuda. Porque assim, eu nessa altura do campeonato era muito nova, né? Eu acho que eu entrei no Shoptime com 24 ou 25 anos. Eu sofria muito assédio. Então, eu já tinha feito muitas entrevistas para televisão que terminaram em convites para jantar, que terminaram em sugestões de teste do sofá. E eu não estava afim de topar aquela parada. Então, recentemente a gente fez um Pergunte para Malafaia que me perguntaram, né, quais foram as pedras que você teve que remover na sua trajetória. Lidar com assédio de pessoas poderosas foi uma delas. E aí, eu fui sisuda na entrevista com gestores que não fizeram nada, super importante dizer. Ninguém fez nada, mas eu aprendi a ser tão sisuda, assim, tão firme na minha postura, e aí é onde eu falo que a comunicação é muito mais daquilo que a gente fala do que o que sai da nossa boca. A comunicação está muito na nossa expressão facial, corporal, na nossa atitude, no nosso comportamento. Isso tudo está transmitindo informação para as pessoas full time, o tempo todo, e muitas vezes mais eficiente, de forma mais eficiente do que o que a gente está falando. E aí eles disseram, olha, na entrevista a gente achou você sisuda, mas a gente resolveu fazer o teste de vídeo e todo mundo adorou o seu teste de vídeo, embora ainda fosse muito incipiente, eu ainda precisasse aprender. E aí, gente, televisão não tem essa de treinamento, de onboarding, de você vai ficar um mês fazendo teste de capacitação, acho tão bonitinho. A minha prima de Minas, ela agora passou numa seleção, foi trabalhar numa empresa em Curitiba. E ela está esse mês todo fazendo cursos de capacitação para a empresa. Eu acho isso uma graça. Jornalismo, televisão, não tem isso. A galera te joga lá, Daniel na Cova dos Leões. Então, me deram uma semana indo para o canal para entender como é que funcionava o rolê. Ninguém sentou a bunda comigo e falou assim, Aline, aqui a gente vende dessa forma, a gente deve fazer desse jeito. Eu assisti os meus colegas, que foram, inclusive, muito generosos. Aquela uma semana era muito mais para eu entender a dinâmica de entrada e saída de estúdio, lá. Ninguém veio me mostrando produto por produto, como é que manipula. E aí, um belo dia, Aline, sua estreia. Vai, se vira nos 30, ao vivo, para todo o Brasil. Não recomendo esse tratamento de choque para ninguém. Eu não faço isso com os meus alunos, com os meus mentorandos. Não acho que tem que ser assim. Mas, de novo, eu sou uma profissional. Eu falei, bicho, é isso que tem para fazer? Então, assim, comigo, bola na área é pênalti. Não vai ter, não tem jeito. E é gol. Aquela que super entende de futebol pra caseta, né? Só que não. E aí eu estreiei com a Flávia Bonato, que é o amor da minha vida até hoje, uma apresentadora incrível. E, na verdade, o que eu tive foi muita sorte dos outros apresentadores. Obviamente, não todos, porque nenhum lugar seria, né? A gente não se conecta com todo mundo. Mas a Flávia me acolheu muito no meu programa de estreia, me deu muita segurança, me ensinou muito. Lembro até hoje de uma brincadeira que ela fez, que eu, sei lá o que eu comentei, porque era tudo improviso, né? Com ponto no vidro. E ela falou, acabou de chegar, já quer sentar na janelinha. E os meus amigos que estavam assistindo a minha estreia super me zoaram com isso. E eu estava, obviamente, muito nervosa. Você pega o meu vídeo de estreia, eu estava tremendo inteira. E aí depois eu fui aprendendo muito a partir, enfim, tanto de olhar as outras pessoas fazerem, né? Literalmente aprender com quem fazia, que é uma coisa que eu defendo, eu levanto essa bandeira todos os dias na minha vida.
Aprenda com quem faz e aprenda com quem faz para um contratante, não para quem faz para si. Não dá para o Eric ensinar vídeo. O Eric começou a fazer vídeo para ele. Aí amanhã você resolve dar um curso de vídeo. É uma birra que eu tenho, né? Com muitas pessoas que trabalham nessa área. E aí chega gente em mim que fala: eu já fiz curso de oratória, eu já fiz curso de teatro, eu já fiz curso de vídeo com fulano e não adiantou. Óbvio que não adiantou. Não é oratória, não é teatro. A gente traz ferramentas dessas duas coisas e você não vai aprender com quem só faz para si, não tem o critério de outra pessoa avaliando. Ali no Shoptime eu tinha o público o tempo inteiro. E mais do que o público, Eric, eu tinha uma resposta que era uma resposta incontestável. Ligação para o call center. Então, se eu estivesse fazendo uma apresentação de um produto que não estivesse sendo vendedora, e, de novo, não é vendedor, compre batom, não esqueça minha calói, não ia ter ligação. E o objetivo da gente era sempre ter ligação em espera. Fila de compra. Então, assim, a gente recebia essa informação do diretor. Aline, não está dando fila. Faz alguma coisa. E aí dependia muito do diretor, né? E dependia muito do produto, muito da oferta, tinha sempre muitas variáveis. Mas de fato um se vira nos 30. Não está vendendo. Melhor a apresentação. E você no ar, com a cara na câmera. Melhor a apresentação. Né? Então, era esse o desafio diário. Era o desafio da hora que eu entrava no estúdio, microfonava, botava o ponto, até a hora que eu saía. E eu ficava o tempo inteiro pesquisando pontos de conexão, porque aí eu fui estudar venda, eu sou tarada por estudar, eu fui estudar venda, fui estudar mais sobre comunicação, fui estudar uma série de coisas. E, de novo, as pessoas compram de quem elas se conectam. Ponto final. Assim, eu criei um Facebook que foi um dos maiores instrumentos de pesquisa que eu poderia criar na minha vida. Na época, eu fiz um Facebook só para quem me acompanhava no canal. Porque eu tinha um pessoal, adicionei algumas pessoas, e aí teve uma menina completamente alucinada que fez um blog e começou a catar as minhas fotos para botar nesse blog. E sei lá, eu com meu ex-namorado na época, aquele canalha, bebendo numa festa. Eu olhei aquilo e falei, caramba, não dá para ser assim, eu não posso adicionar os fãs do canal, as pessoas que acompanham o trabalho pelo canal, no meu perfil pessoal. Eu fiz uma Aline Malafaia apresentadora. Gente, o tanto de feedback que eu recebi ali valeu mais do que um MBA. Tudo isso que essa galera do marketing digital, que eu não tenho nada contra, mas tudo isso que essa galera do marketing digital está falando agora, eu sabia desde 2012. Desde 2010. Se eu não me engano, peraí, foi 2009, né? Eu entrei no Shoptime em 2012. Não foi 12, foi 11. Ih, não lembro. Mas essa coisa da conexão, de você comprar de quem você se conecta, você sabe qual era o feedback que eu mais recebia nos meus inbox nesse Facebook? Não. Tirando os machos escroto, os boy lixo, os Chernobyl, que virava e mexia, mandavam uns assédios horrorosos, desnecessários, eu recebia muita mensagem dizendo: você se parece com a minha filha. Eu gosto da sua apresentação porque você lembra minha neta. Você contou uma história da sua mãe, do seu pai, da sua avó, do seu namorado. As pessoas se conectavam com as minhas histórias pessoais, com as minhas experiências, com os meus valores. Isso é muito grande. A galera do marketing digital está falando sobre isso agora. Eu já sabia isso desde a época do Shoptime. Tinha muita gente que assistia o canal que falava: nossa, eu gosto tanto da sua apresentação, porque a minha filha saiu de casa, eu fico muito sozinha, e o jeito que você fala da sua avó lembra muito a minha filha. Cara, que massa. Olha o tamanho disso, isso é gigante, sabe? E também tem outras milhões de técnicas de venda, né? Como colocar na vida da pessoa, como entender as dores e os desejos, as faltas. E aí a gente vai falar da psiquiatria, é a falta que move o desejo, e não necessariamente a falta de um vestido, muitas vezes a falta de um posicionamento social, por isso eu compro de uma marca sustentável, ou a falta de uma autoestima, por isso eu compro uma roupa sexy de uma loja que me faz sentir bem, ou a falta de um retorno, de chamar a atenção de alguém, da sociedade, de aparecer, por isso eu compro uma roupa super diferente. Então, nunca é sobre comprar um embaralhador de cartas automático.
sabe? Que era uma brincadeira entre os meus amigos. Nunca vendi um embaralhador de cartas automático, mas quem é que não gostaria de ganhar o tempo de embaralhar as cartas num carteado com seus amigos para fazer um drink diferente, para bater um papo, para preparar um outro petisco? E aí a gente está falando de um dos grandes desejos universais, que é o tempo. Então, quando a gente fala sobre venda, nunca é sobre o produto. E se o seu único argumento é o preço, você é um péssimo vendedor. Cara, excelente, hein? Uau, que aprendizado. Meu amor, mas comigo é assim, sentou, toma uma aula. De modéstia, inclusive, de humildade. A propósito. Ai. E na questão da timidez, Aline, a timidez influencia para a pessoa perder essa vergonha de aparecer no vídeo? A timidez, do ponto de vista psicológico, sei lá, ela pode estar em vários níveis, Eric. Tem gente que é tímido ao ponto de não conseguir falar com pessoas. E aí, sem querer ter todas as respostas, porque de fato eu não tenho, eu acho que tem níveis em que você precisa de um profissional para cuidar disso. E eu não sou uma psicóloga, eu não tenho condições de tratar isso num nível de patologia. Já conheci gente, embora eu nunca tivesse ideia de que podia chegar a esse nível, porque assim, o que a gente chama de timidez, a maior parte das vezes, é uma insegurança. É um trauma, uma experiência ruim. Tipo, é uma bagagem emocional. Exemplo, eu tive um mentorando que ele me falou que não conseguia falar em público, embora ele fosse uma pessoa super bem colocada na carreira dele, porque ele lembrava, e um homem de 50 anos, porque ele lembrava de quando ele, aos 6 anos de idade, tinha uma festa de Dia das Mães no colégio, botaram ele para recitar um poema. Aí tu imagina, joga um menino de 6 anos de idade num palco, de frente com uma plateia, para recitar um poema no Dia das Mães. É claro que aquilo era muito grande para ele, que ele não teve preparo para aquilo. Ensaiou como? Na sala para os amiguinhos dele? E aí ele travou, correu para o banheiro. Então, o nosso corpo, o nosso emocional registra esses caminhos. E aí, para evitar sentir aquela exposição, aquela sensação de impotência, porque no fim é uma sensação de impotência. Caramba, eu não vou dar conta disso. E ninguém quer se sentir impotente, ninguém quer broxar. Para dar conta daquilo, ele correu para o banheiro. Como ele viu que não ia dar conta daquilo, ele correu para o banheiro. E aí, hoje, todas as vezes que ele está diante de uma situação como essas, o que o inconsciente dele faz? Corre para o banheiro. Não é timidez, é um trauma. Porque fizeram do jeito errado com ele. Entendi. Ou o caso de uma outra pessoa que eu conheci que teve muita espinha quando era adolescente. Também já tem 50 anos de idade. Não gosta de gravar vídeo, se esconde, porque lembra de quando era adolescente, tinha um monte de espinha e ficava envergonhado, constrangido das pessoas olharem e verem que ele estava com um monte de espinha no rosto, que não é uma sensação agradável para ninguém, né? Então, não é sobre timidez, é sobre um trauma. É sobre um registro de uma experiência ruim que tem a ver com exposição. E eu te digo do auge da minha carreira que a maior parte das vezes não é uma timidez patológica. Por outro lado, eu conheci pessoas que só de ter que falar comigo suavam, tremiam, não conseguiam, tinham vontade de chorar, de se esconder. E aí, quando é num nível como esse, eu entendo que o trabalho não é comigo, é antes, com um psicólogo. Mas quando a gente está falando de outros estágios, tipo, eu era tímida quando eu era criança. Mas eu era tímida por uma série de coisas que não tinham a ver com a minha capacidade de me colocar. Tinham a ver com as repressões que eu sofria na minha casa. Tinham a ver com a minha história pessoal ali no meu núcleo familiar, que no final das contas determina a nossa vida toda, né? Beijo pro Freud. Mas eu nunca queria fazer nada errado, porque eu tinha uma relação muito delicada com a minha mãe, e a minha mãe e o meu pai brigavam muito, ela estava sempre ameaçando ir embora, e eu era apaixonada por ela. Então eu fazia tudo certo para não produzir uma briga entre os meus pais, para que ela não ameaçasse ir embora. E eram brigas que envolviam violência, enfim. Então, eu era tímida porque eu não conseguia lidar com o erro.
Porque só existia uma possibilidade para mim, fazer certo. E aí, quando eu não tinha certeza que eu ia fazer certo, eu ficava quieta. Caramba. Não é timidez. Ou então, uma coisa muito comum, uma criança, ela está aprendendo a passear pela trama social. A gente sabe que tem coisas que a gente não pode dizer. Hoje, quando a gente é criança, a gente não sabe disso. Né? Então, qual é a criança que não ouviu? Cala a boca, menino. Não fala isso. E é horrível ser repreendido assim. Né? A gente vê hoje outras formas de educar, enfim, né? E, de novo, não é uma crítica aos pais, porque a gente dá o que a gente tem para dar, a gente faz o que a gente pode, e interromper um ciclo de agressão e violência é uma coisa muito difícil, porque eu considero uma violência você virar para uma criança numa situação social qualquer e falar, cala a boca. Isso é uma violência. Né? Então, assim, é muito mais sobre... Não sou mãe, tá, gente? Eu sou mãe de cachorro, mas do ponto de vista da comunicação, quando você faz isso, você está matando alguma coisa na criança. Esse ímpeto de se colocar. Você está calando uma voz. Você mandou calar a boca, você está calando uma voz. Como é que essa pessoa não vai crescer pensando 55 vezes se ela vai falar alguma coisa? Ou, como aconteceu comigo, com você, com todo mundo, com os 8 bilhões de pessoas que habitam nesse planeta esse ano, em algum momento você falou uma besteira na frente das pessoas. E as pessoas riram, as pessoas te corrigiram, as pessoas te explicaram aquilo que você queria dizer e você ficou constrangido. E aí, todas as vezes que você tem que falar alguma coisa, essa sensação, caramba, eu posso me expor e passar por essa situação de constrangimento, de vergonha de novo, vou ficar quieto. A gente retrai, né? Aquela história, depois que você queimou a mão, você vai botar a mão no fogo? Não vai, a menos que você realmente tenha algum problema. Porque você já percebeu que queima, né? Só que a gente só dá importância para as coisas que são físicas, que são materiais. Mas tem muita coisa que queima dentro e que a gente não consegue nem saber onde é que dói, onde é que bate. Você correu já antes. Então, aprendo muito com o meu cachorro, sabe, Eric? O Enzo, caramba, meu cachorro me ensina mais sobre comunicação do que a minha faculdade. O Enzo Josefino, amor da minha vida, ele é um cachorro que sofreu maus tratos. E aí, quando ele chegou, ele não conseguia reconhecer um gesto de carinho. Tudo para ele era violência. Por quê? Porque ele só aprendeu violência. Só recebeu violência, ele só aprendeu violência, ele só associava a violência. A coisa mais difícil com ele não foi tratar que ele veio com 4 órgãos inflamados, com uma giardia, com inflamação no ouvido, no olho, com os dentes podres, não foi. A coisa mais difícil foi tratar a ansiedade, a depressão e os traumas que ele tinha. Então, você ia botar a mão no cachorro, ele já se armava, mostrava os dentes. Porque botar a mão nele significava apanhar, significava dor. Caramba. E a gente faz isso inconscientemente. Então, falar em público significa os meus 6 anos que eu não soube o que fazer, correr para o banheiro. O cala-boca que eu recebi na frente da família inteira. O dia que eu falei uma besteira e não tinha noção do que eu estava falando e todo mundo riu. Muitas vezes, por incrível que pareça, não é sobre timidez. É sobre outros traumas, é sobre outros registros. Eu lembro de uma história muito engraçada, que eu estava numa festinha de aniversário de uma das minhas amigas do colégio, e aí estava aquela galera que eu via todo dia, e que olha que coisa, eu ia ver de novo. Isso era uma coisa que eu sabia. E aí a gente estava falando que estava frio, mas eu lembro dessa história, Eric, como se fosse um filme. Eu estava sentada num muro, lá em Madureira, na vila que estava rolando essa festa, e aí a gente estava conversando que estava frio, que blá, 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 e aí eu falei, tá tão frio que arrepia até os pentelhos do pé. A pessoa não tinha a menor noção do que estava falando. Provavelmente eu escutei essa palavra num contexto que eu não entendi. E você está, quando você é criança, você está, inclusive, experimentando o alcance das palavras. E é por isso que a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala na frente das crianças. Então, assim, eu não sabia o que era. E aí, ficou todo mundo sem jeito, a minha mãe ficou constrangidíssima. Cala a boca, Aline, olha o que você está falando. O que eu falei? Né? Entendeu, e aí todo mundo riu, óbvio que não. E aí todo mundo riu. E aí, assim, falei, caramba, e eu ainda tinha todo esse histórico de não querer
Desagradar e a sua minha mãe, mãe. desagradar a minha mãe. Então, assim, eu calei a boca, eu não falei mais uma palavra no resto da festa. E, honestamente, eu só fui entender a bobagem que eu tinha falado anos depois. Porque essa história, ela se repete na minha cabeça como um filme, né? Então, toda vez que eu lembro, que eu falo uma bobagem, eu lembro do pentelho. Então, assim, não é sobre timidez, sabe? É sobre essa situação de constrangimento, talvez muito mais sobre essa vergonha que eu já senti, que eu não quero sentir de novo. Porque cá entre nós, poucas coisas são tão indigestas da gente sentir quanto vergonha. Você, eu, o Enzo, todo mundo que está assistindo esse podcast, ouvindo, eu tenho certeza que a gente faz de tudo para não se sentir envergonhado. Porque é uma situação difícil de administrar, sabe? Parece que ocupa o seu corpo inteiro, incomoda no corpo inteiro sentir vergonha. Você tem vontade de fazer que nem avestruz, enfiar sua cara no chão. Então, lidar com isso é muito difícil. E a gente está o tempo inteiro evitando passar vergonha, né? Exceto uns e outros aí que provocam até vergonha alheia, mas nem se dão conta. Um povo que fica tentando segurar um caminhão. Ai, ai. Peraí, eu até desconcentrei. Pausa para rir. Pausa para rir, que é fundamental. Você quer ganhar uma audiência, faz essa audiência rir. Então, beleza, Aline, a gente já entendeu a importância da pessoa superar essa vergonha, né, de gravar vídeos, e a gente viu que isso tem muito a ver com a questão do digital, né, para a pessoa conseguir os clientes no digital, e você falou muito bem sobre a questão da conexão. E onde é que você vê que as pessoas mais erram na hora de querer superar essa vergonha de aparecer no vídeo? Não aprender, não entender que isso é um processo como qualquer outro aprendizado que você faz na vida, né? Você não tenta sair falando inglês sem estudar. Você pode até tentar aprender sozinho, mas você tentou procurar a técnica, a gramática, você foi buscar um contato com a língua. Ninguém começa fazendo alguma coisa sem se capacitar antes. E aí a galera acha que gravar vídeo, acho que muito por conta disso que a gente vê, né, outras pessoas fazendo e tal, as pessoas acham que elas vão pegar, vão fazer e vai dar certo. E aí quando não dá certo, elas se frustram. Então, para mim, o maior erro é não buscar estudar. Quando eu fui para o Shoptime, eu estudava os meus amigos, fui estudar vendas, eu comprava livros sobre vendas, eu assistia coisas sobre vendas. Por quê? Porque eu precisava me capacitar. E para mim a questão do vídeo é essa: as pessoas acham que é só uma questão de dom. Ah, nasci para isso, não nasci para isso. Não é sobre dom, é sobre técnica, é sobre aprendizado, como tudo na vida. A gente tem talentos natos para umas coisas e não necessariamente para outras. Mas você consegue aprender a partir da técnica. Ah, mas eu vou ser a melhor nisso? Não vai ser a melhor. Não necessariamente. Eventualmente você pode até descobrir um baita talento, mas não necessariamente. Agora, quem disse que precisa ser a melhor? Né? Assim, tem muitas coisas que eu faço na minha vida pessoal para me virar, para viver, e na minha vida profissional, das quais eu não sou a melhor. Mas eu faço de maneira suficiente para atender o que eu preciso. Então, você pode não aprender sobre vídeo a ponto de dar aulas sobre isso, a ponto de se tornar um apresentador do maior canal da internet. Mas você vai fazer o suficiente para conseguir seus clientes, para gerar conexão, para divulgar o seu produto, seu serviço, para construir a sua presença digital. E aí eu vejo muita gente tentando fazer, não consegue, desiste, porque foi no peito e na raça, e no peito e na raça não funciona. E vejo muita gente fazendo do jeito errado. Então, não adianta, não é só sobre fazer, é sobre fazer com consciência, com estratégia, com técnica, com planejamento, seguindo o caminho. E é uma coisa tão interessante que eu estava no Rio 2C, que é um evento que tem anualmente do mercado de entretenimento, comunicação, criatividade, né? Desse mercado da economia criativa. Envolve game, música, hoje em dia realidade
ampliada, né? O tal do VR. E aí eu conheci um grupo de atores, e aí um dos meninos, um desses atores, novinho, criança, bebê, me perguntou, você também é atriz? Eu falei, cara, não falo que eu sou atriz, embora eu tenha estudado, feito algumas coisas, é uma área onde eu sinto muita insegurança. Eu falei, eu sou apresentadora. Aí ele me olhou arregalando os olhos, assim, como se apresentador não fosse uma profissão. Aí ele olhou a apresentadora, tipo, como quem diz, que merda, né? Isso todo mundo faz. Eu falei, sim, porque para você trabalhar como apresentadora, existe técnica, existe todo um know-how, uma expertise, como qualquer outra área, como ser ator. Você subiria nesse palco e faria a apresentação? Não. Então pronto. Né? Então, tem um pouco isso das pessoas acharem que o apresentador é alguém que nasceu de bumbum virado para a lua e tomou um pó de pirrim-pim-pim, um chá da Alice e virou uma sumidade. Não é sobre isso, sabe? Assim, é uma construção. A Aline apresentadora hoje é muito diferente da Aline que estreou no Showtime em 2011, acho. É muito diferente, né? Então, eu acho que o maior erro é esse, sabe? Lidar com coisas difíceis e grandes, e quando a gente fala sobre vergonha, de novo, a gente está falando sobre algo que está dentro. A gente está falando sobre um medo de exposição, a gente está falando sobre situações que você já passou na sua vida, sobre traumas, sobre lugares onde você já esteve e você não quer voltar. Você acha que você vai fazer isso sozinho? Óbvio que não, né? Então, eu acho que é mais isso, sabe? É mais sobre isso. Quando você fala em estudar, você está se referindo a pessoa estudar sobre técnicas de comunicação ou ela estudar a área dela ou os dois? Quando eu falo sobre estudar, eu estou falando sobre a pessoa estudar sobre comunicação, sobre vídeo, sobre a estratégia de imagem que ela vai ter, sobre marketing, sobre conexão. Eu falo sobre estudar ela mesma, para entender onde é que estão os traumas, os gatilhos dela. E eu falo sobre se estudar na frente da câmera. Além, é claro, da área dela, mas essa parte eu considero que vem pronta, né? Eu não sei ensinar para um médico sobre medicina. Eu não sei ensinar para um engenheiro sobre engenharia. Então, essa parte dessa bagagem da área que a pessoa atua, que é, em geral, onde as pessoas colocam mais importância, ela não é a área que eu me refiro quando eu falo sobre esse treinamento, sobre esse estudo, inclusive sobre essa preparação para gravar vídeo. Porque isso você tem que saber. Isso já é seu. Até dormindo eu falo sobre comunicação. Sabe? Se eu acordar e alguém me mandar assim, Aline, tem que apresentar o Fantástico hoje, eu vou. Eu posso não saber a dinâmica do estúdio, do programa, mas vou apresentar. Então, é muito mais nesse sentido. E é interessante, porque as pessoas, quando elas pensam em preparação para gravar vídeo, é outro erro que elas cometem, elas colocam a preparação delas toda no conteúdo. Mas eu tenho duas coisas importantes no vídeo para falar de uma maneira bem simples, que é o que eu vou falar, que aí sim tem o conteúdo, e o como eu vou falar, que aí vem uma série de variáveis, como a maneira como você fala, como é que você se relaciona com a câmera, entonação, energia, como é que você vai estar vestido, iluminação para a gente poder te ver bem, o cenário que você vai escolher, o que cada item desse comunica, reforça ou atrapalha o que você está falando, que é outro princípio que eu trago nos meus treinamentos. Tudo que está no vídeo ou confirma o que você está dizendo, ou contradiz o que você está dizendo, ou seja, levanta uma dúvida, ou desfoca a atenção. Então, a gente precisa, inclusive, estudar o poder da imagem. Como é que a gente estrutura essa imagem que eu vou trazer? Imagina se eu estivesse aqui com um decote no umbigo. Desculpa, você não ia estar prestando atenção no que eu estou falando, nem você, nem ninguém. Sacou? Então, é muito sobre isso. Eu tenho. Aí não entra na questão machista, na questão sexista, na questão da objetificação do corpo da mulher, não é sobre isso. Mas quando a gente vai gravar vídeo, a gente tem que escolher quais são as batalhas que a gente vai lutar, né? Quais são as coisas que a gente vai colocar na frente. Eu tenho uma série de argumentos sobre como todas essas coisas que eu considero importantes não deveriam ser importantes. Mas o fato é que elas são. E quando a gente está falando de vídeo,
eu não tenho, se eu quero me conectar com o meu público, se eu quero vender um produto ou um serviço, eu não tenho esse tempo de explicar. Tipo, tem um cara que fala sobre finanças que ele aparece de moletom. Ele aparece de moletom porque ele tem envergadura para aparecer de moletom hoje. Ele se construiu num momento de forma que ele pode aparecer de moletom, sabe? Hoje eu não boto meu dinheiro numa corretora de um cara que vem sentar comigo para conversar de moletom. Você botaria o seu? Então, a gente tem que entender também quem é a gente na fila do pão, na hora de escolher como é que a gente vai se colocar na câmera. Então, tem a ver com performance, tem a ver com encantamento, tem a ver com encontrar o seu carisma, porque não é sobre beleza, é sobre carisma. Tem a ver com uma série de outras coisas. Vamos dizer que eu já entendi essa parte da importância e eu quero superar essa vergonha de gravar vídeos. Cara, o que você me aconselha a fazer inicialmente? Assim, passo a passo. Cara, começa por aqui, vai por aqui. Começa acompanhando os meus conteúdos. Eu estou produzindo conteúdo pra caramba, porque eu entendo que essa é uma necessidade das pessoas. Eu entendo que tem muita gente que está aí deixando o dinheiro na mesa, deixando de crescer, deixando de se colocar profissionalmente, perdendo o bonde porque tem medo de gravar vídeo. Então, acho que para começo de conversa é importante você começar a. Para começo de conversa, acho que você deve procurar conhecimento. E isso eu estou compartilhando todos os dias aqui. Porque muitas vezes você tem uma dúvida ou alguma coisa te paralisa na hora de fazer o vídeo e é uma coisa que não é importante. É o que eu chamo de preocupações inflacionadas. Tem gente que começa, mas e se eu for cancelado? Cancelado pelos seus 100 seguidores? Né? E não vão assistir os 100, porque a gente tem um índice de alcance muito pequeno. E aí, em seguida, eu acho que a gente tem que começar estabelecendo um objetivo, Eric. Anota num papel, faz um planejamento. Você sabe que eu tô lá com a minha meta de 300 treinos esse ano, ainda não fiquei sarada, não sei porquê, mas eu tô cumprindo a minha meta. E tem dia que eu só vou para academia porque eu tenho uma meta. Eu falo, caramba, se eu perder o dia de hoje, eu não vou conseguir bater 300 treinos e eu não sei como é que eu vou bater 300 treinos até o final desse ano. Aí, ainda tem outra coisa. Você estabelecer um compromisso público te ajuda a cumprir o seu compromisso. Então, amanhã, se eu desistir da minha meta de 300 treinos, as pessoas vão me perguntar, parou por quê? Por incrível que pareça, no meu Instagram tem gente acompanhando a minha contagem de treinos. Então, quando a gente estabelece uma meta, isso ajuda muito a gente a cumprir. Mais do que, se eu gravar, se eu acordar bem, hoje eu gravo. Pode ser que hoje eu grave. Estabelece uma meta, sabe? Anota num papel. Em quanto tempo você quer ser capaz de gravar vídeo? Por que você precisa gravar vídeo? Eu acho que a gente tem que começar, tudo que a gente faz, a gente tem que começar pelo porquê. Que, inclusive, é o princípio do Golden Circle. É uma técnica de estabelecimento de propósito, né? De comunicação de propósito. Tem um livro com esse nome, Comece pelo Porquê. Então, tudo que a gente faz na vida, a gente tem que começar pelo porquê. Do mesmo jeito que eu dei o exemplo de por que era tão importante eu passar por TV Fama, de por que era tão importante eu passar por Shoptime, você tem que lembrar por que é tão importante você gravar vídeo. O que você quer com isso? E aí o seu porquê pode ser pagar um curso para o seu filho. Eu lembro que eu li um livro séculos atrás do criador daquela rede Habib's. E aí ele fez um processo de incentivo de venda do pastelzinho de Belém que eles lançaram para os funcionários. E aí a funcionária que bateu a meta de venda, ela tinha um porquê muito grande para ela, muito bem definido. Ter um propósito claro, uma motivação clara, ajuda a gente a chegar lá. Nenhum medalhista, ninguém é campeão em nada se não tiver um propósito muito claro. Eles ganhavam 1 centavo por pastelzinho vendido. E ela queria pagar um curso de inglês para o filho dela. Uau. Ela vendeu pastelzinho de Belém como ninguém, porque ela tinha um baita propósito. Imagina uma pessoa que trabalha no drive-thru de uma rede de fast food, querer pagar um curso para um filho, porque sabe que um curso de inglês vai abrir muito mais portas para o filho.
ela conseguiu vender pastelzinho de Belém suficiente para pagar um curso de inglês para o filho dela. Agora faz as contas de quantos pastelzinhos a 1 centavo de incentivo, 1 centavo ou 10 centavos, gente, não lembro. Talvez fossem 10 centavos. Mas ainda assim, imagina o volume de venda que essa mulher tinha que fazer. Ela não descansava. Todas as pessoas que passavam por ela levavam o bendito do pastel de Belém. Por quê? Porque ela tinha um propósito muito bem definido, mais do que o dinheiro. Era a possibilidade de dar um futuro melhor para o filho dela. Uau. Então, você só vai perder a vergonha de gravar vídeo se você tiver um propósito muito bem definido, um porquê muito bem definido. E eu sou a pessoa que anota no papel. Eu tenho 45 cadernos de anotação. Eu tenho uma parede cheia de post-its, vocês já devem ter visto. Porque, de vez em quando, eu preciso olhar para aquela beleza daquele mural e lembrar por que eu estou fazendo as coisas. Porque eu também canso, eu também desmotivo. Também tem coisas que são imensas para mim. Eu falo, que saco, não quero mais fazer, não sirvo para isso. Né? Eu também tenho esse dia. Então, tenha o seu propósito muito bem definido. Anota para você poder revisitar isso quando a energia baixar. E aí, passando disso, para um treinamento prático de vídeo, a minha sugestão é que você estabeleça uma meta de gravar pelo menos um vídeo por dia. Gravar um vídeo por dia não precisa ser longo, não precisa ser de primeira, porque tem as pessoas que acham que precisa ser tudo de primeira, né? É uma loucura, não precisa ser de primeira. Você pode gravar 20 vezes. Que bom que gravou 20, que não gravou 100. A pessoa vira para mim e fala, pô, Aline, eu tive que regravar esse vídeo 20 vezes. Olha que legal, não precisou ser 100, meus parabéns. Eu não consegui gravar de primeira, mas eu não disse que precisava ser de primeira. Isso vem da sua cabeça, da sua expectativa, da sua projeção. Eu não pedi isso para você. No meu curso, o único exercício que eu peço para a pessoa gravar de primeira é um exercício onde eu peço para a pessoa mentir para mim. Porque ali eu tenho outros objetivos. Né? Eu quero avaliar outras reações, eu quero avaliar outras mini comunicações, nano comunicações que acontecem quando você está mentindo. Não precisa ser de primeira. Grava um vídeo por dia. E aí, estabelece uma linha de projeção, né? Esse é um exercício que eu dou muito, que é um exercício de progressão de dificuldade. Então, começa gravando um vídeo por dia. E aí, a sugestão é, gravo hoje, assisto amanhã. Porque se eu gravar e assistir, eu vou ter uma série de críticas, vai estar tudo muito latente. Assiste amanhã. Vai comer uma pipoca, ver um filme, dar uma volta com seu cachorro. Assiste amanhã. E aí, a minha sugestão é, vou gravando um vídeo por dia durante uma semana, até que eu me sinta... E ao final de uma semana, eu tenho que estar pronto para postar um vídeo. Ao fim de uma semana, eu tenho que estar pronto para conseguir produzir um vídeo que eu considere bom o suficiente para postar. Se você fizer isso, assim, o céu é o limite, sabe? Estabelecer uma meta, ser persistente. No final das contas, é sempre sobre estabelecer uma meta e ser persistente nela, aprender com seus erros. Então, quando você assistir o seu vídeo, assiste o seu vídeo jogando o chicote fora. Não é sobre, ai meu Deus, a minha voz é esquisita. Ai meu Deus, eu não sirvo para isso. Ai meu Deus, eu sou feia. Ai meu Deus, eu não sei falar. Claro que sabe falar, sabe? Então, assiste o seu vídeo sem o chicote, sem se chicotear. Assiste o seu vídeo como se fosse o vídeo do seu filho. Por mais que tenha coisas para corrigir, você vai ser generoso com as correções. Ao invés do cala a boca, vem cá que a gente vai conversar um pouquinho. Vamos ali conversar? Fica muito mais possível, né, do que achar que você tem que... E, em geral, as pessoas deixam para a última hora. Eu tenho que gravar um vídeo para falar do meu produto, do meu serviço, do meu evento. Ai, caramba, eu tenho que fazer agora, né? Não vai ou racha. Aí, bicho, não vai. Você vai fazer envergonhado, vai ficar ruim, mas e não vai te ajudar num processo de crescer. Maravilhoso, sensacional, Aline. Muito boas essas explicações suas. A gente está finalizando aqui o nosso podcast, Comunique-se com a Aline Cast. Mas antes da gente finalizar, eu quero só contar para vocês a história aqui que eu estou devendo, de como foi que eu superei a minha vergonha, né, cara, de gravar vídeos. E tem muito a ver com isso que a Aline acabou de falar, que é a questão do propósito, por que você está fazendo aquilo. Eu tive duas situações. A primeira que eu fui forçado e a segunda foi realmente um propósito maior mesmo. Eu era professor, né? Eu dava aulas
E veio a pandemia, o professor fica em casa, o professor agora tem que começar a gravar vídeo e gravar suas aulas para seus alunos. E beleza, cara, para mim foi um desafio, assim, isso não foi tão difícil para mim. Eu falei, cara, beleza, eu tenho que fazer isso, eu vou fazer, É porque acabou. professor se vira. Professor tem um propósito imenso. Você bota um professor para dar aula na chuva de cabeça para baixo, ele dá aula na chuva de cabeça para baixo, porque o professor tem um propósito muito claro. Mas assim, eu vou te dizer que nessa época nem foi tanto assim o propósito, né? Eu sei que o professor tem aquele amor pelos alunos e tal, para dar aulas. Eu, honestamente, eu estava dando aula por uma questão de necessidade e experimentação, né? Eu estava vivendo aquilo para saber se eu gostava daquilo, né? Não foi tanto assim a questão do propósito que me motivou a fazer, né? Mas, cara, eu sei que eu fiz os vídeos lá. Isso foi tranquilo. Agora, no segundo momento, veio uma questão de propósito. O que foi? Eu iniciei um projeto com um amigo meu no empreendedorismo e a gente lançou um produto de atividade física, né? E a gente queria testar esse produto. A verdade é que a gente queria fazer um teste para isso, né? E daí o que a gente pensou? Cara, a gente precisa de gente para fazer as aulas, para a gente saber se o que a gente está vendendo aqui funciona. E aí qual que foi a minha ideia na época, né? Cara, eu vou fazer um vídeo bem zoado, assim, e vou postar nos meus grupos de amigos, para os meus colegas. Eu preciso que os meus amigos façam as aulas com a gente. Eu vou gravar um vídeo pedindo para eles fazer, né? Isso. Por quê? Porque, cara, o vídeo é o que gera mais conexão. A Aline falou isso durante o podcast inteiro. Eu falei, não tem jeito de eu gerar mais conexão nas pessoas do que fazendo um vídeo, do que se eu gravar um áudio ou mandar uma mensagem por escrito, por exemplo. Não é o mesmo impacto. Então, aquilo me motivou. Porque eu comecei a imaginar uma sala cheia com os meus amigos no Zoom, né? Era um produto digital no Zoom. Então, eu comecei a imaginar uma sala cheia com os meus amigos ali no Zoom. Todo mundo se conhecia, né? Era só colega, só brother mesmo, para a gente fazer uma aula de atividade física, todo mundo junto. Para mim, ia ser uma coisa assim, muito fera de oportunidade. E aquilo me incentivou a fazer o meu. Eu digo assim que foi o meu vídeo mais desafiador, vamos dizer assim. Foi esse vídeo que eu gravei, né? Pedindo para as pessoas. E, bom, se vocês têm interesse em saber desse vídeo em algum momento, não sei se eu vou postar isso. Mas se vocês quiserem saber, vocês podem pedir aqui nos comentários, a gente pensa se a gente posta depois. Ai, Deus. Mas foi muito isso, Aline. Foi essa questão do propósito, cara, que me motivou. Porque eu queria que tivesse os meus amigos ali na sala com a gente, né? Fazendo atividade física. Querendo ou E não, você tinha um produto que você precisava fazer esse produto performar, e esse era um meio, né? Não, e você sabe qual que é o mais doido? É porque quem era a cara do produto não era eu, era o meu amigo, entendeu? Só que ele já gravava vídeo, assim. Então, ele gravar um vídeo e mandar para o pessoal lá, para a galera fazer as aulas, não ia ter o mesmo impacto que eu fazer isso. Por quê? Porque eu não fazia vídeos. Entendeu? Exato. E você provavelmente estava num desafio como as pessoas que podiam comprar o produto estariam, de começar uma atividade física. Que aí a gente vai falar de outras coisas como prova social e tal. E aí, de onde se conclui que Eric mentiu para mim no início da nossa relação. Porque quando eu falei para ele que o meu produto era para todo mundo, ele disse: não, eu não preciso fazer vídeos. Eu não conhecia essa história aí, não. Não conhecia, não, né? É Nossa engraçado. relação é construída a partir de uma mentira. Vocês vejam. Não, é construído a partir de um mal entendido. De uma omissão. Não foi mal entendido. Porque quando você disse, você foi muito claro, eu entendi exatamente o que você falou. Nesse caso, da omissão de uma informação. Tá, Exatamente. tá. Vamos despedir, então, do pessoal, finalizar nosso Vamos podcast? lá. Faça as honras, Aline. Gente, eu quero convidar todo mundo a curtir, comentar, compartilhar com quem você acha que esse podcast vai ajudar. Isso é muito importante, porque o algoritmo, a gente fala o tempo inteiro dele como se fosse um monstrinho. Mas, na verdade, o algoritmo, ele entrega mais os conteúdos com os quais a gente interage mais. Então, se a gente quer uma internet melhor, mais construtiva e entregando conteúdos de qualidade, a gente precisa dizer para o algoritmo que aquele conteúdo tem qualidade. Então, não deixe de curtir, não deixe de comentar,
não deixe de salvar, de mandar para os seus amigos, de mandar para aquela pessoa que é super tímida, que mal sai de casa, porque isso é super importante para a gente, isso ajuda o nosso trabalho a performar e, enfim, ajuda a gente a continuar perseguindo o nosso propósito, o nosso porquê, de ajudar pessoas a vencerem a timidez, ajudar pessoas que querem empreender a vencer essa barreira de gravar vídeos, de conseguir clientes no digital, de conseguir escalar os seus negócios, de conseguir buscar uma mudança de carreira, pagar o inglês dos seus filhos a partir da sua produção e da melhora da sua capacidade de geração de renda, né? Então, é para isso que a gente está aqui, para isso que a gente trabalha tanto, e a gente precisa da sua ajuda nessa contrapartida, né? Então, diz para o algoritmo que é bacana, que vale a pena, ajuda a gente aí. E olha, o meu Instagram, meu Facebook, meu LinkedIn, o meu canal no YouTube, todas essas redes estão abertas para vocês, então não deixem de se inscrever, isso também é super importante. Muito obrigada pelo carinho, por ter acompanhado esse podcast. Espero que vocês tenham se divertido tanto quanto a gente. E não deixe de mandar dúvidas, sugestões, críticas, que são um caminho de aprendizado. Em algum momento a gente vai falar sobre isso aqui, porque eu aprendi a lidar com a crítica de uma maneira diferente, talvez. E, enfim, até as críticas são bem-vindas. Muito obrigada. Até a próxima.